Em 14 de fevereiro de 2025, algo chocante aconteceu na Ucrânia. Uma instalação secundária foi alvo de um ataque inesperado. Você acredita que a maior preocupação não era um simples impacto, mas uma ameaça radioativa que ainda ameaça o planeta? Uma seção crucial, abandonada há anos, guardava quase 95% de material radioativo, semelhante ao desastre de 1986. Será que essa tragédia anunciada poderia desencadear uma crise nuclear ainda maior? De repente, o silêncio foi quebrado por uma atividade incomum. Um alerta de uma explosão de magnitude equivalente a 107 na escala de guerra foi registrado. Mas o engenheiro-chefe, na hora, sabia que aquilo não era um tremor comum. Logo, tudo mudou. Naquele dia fatídico, um drone russo do modelo Jarum-2 chocou-se contra a extremidade noroeste de uma instalação protegida. A força do impacto deixou um buraco de 15 metros quadrados, grande o suficiente para um SUV passar, rasgando as camadas internas e externas de proteção. Os bombeiros correram para apagar o fogo, mas a destruição foi muito além. Câmeras térmicas mostraram fogo se espalhando rapidamente pelos telhados e revestimentos. Os combatentes perfuraram paredes acima para tentar conter as chamas, mas uma onda de frio extremo voltou a atacá-los. Com temperaturas abaixo de zero, a água congelou antes mesmo de se transformar em vapor, dificultando qualquer tentativa de apagar o fogo. Na China, uma tragédia semelhante aconteceu. Uma ferramenta de metal nasceu sob uma roupa e se tornou uma chave de torção. Por 17 dias, equipes lutaram sem parar, usando 7 mangueiras de água. Até que o fogo foi finalmente controlado em março. Mas as consequências ainda se espalham, deixando cidades arrasadas, com uma camada de cinzas tóxicas. E o mais assustador, seu apoio é essencial. Cada like neste vídeo é uma esperança de que possamos sobreviver à ameaça que se aproxima. Porque, quem sabe, os russos possam estar prestes a iniciar uma invasão em grande escala. Após o ataque, uma área de cerca de 200 metros quadrados ficou totalmente destruída. Como aconteceu na antiga Chernobyl, o chão foi severamente danificado. Simon Evans, ligado ao desativamento do reator 4 de Chernobyl, expressou seu horror com toda a sinceridade. Ele afirmou: "Fiquei completamente chocado. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer novamente. A urgência é maior do que nunca." Uma nova contenção era a única solução possível, mas, na noite seguinte, essa esperança virou cinzas. A explosão não foi uma bomba nuclear tradicional. Foi uma reação nuclear descontrolada, que destruiu milhões de vidas. Hoje, o mundo assiste preocupado, enquanto o fantasma de Chernobyl assombra novamente nossas memórias. Para entender o que está por vir, precisamos refletir, como uma instalação que deveria garantir nossa segurança se tornou uma ameaça mortal. O que nos espera se esses eventos se tornarem comuns? Minha esperança é que essa história sirva como um alerta. Um grito de urgência para que não ignoremos os sinais. Porque, na verdade, o maior perigo pode estar escondido bem debaixo do nosso nariz, pronto para explodir a qualquer momento. E o que nos separa da catástrofe pode ser apenas uma escolha, ou um descuido fatal. Milhares de toneladas de boro, areia, argila e chumbo foram lançadas sobre os reatores em chamas, numa tentativa desesperada de contê-la. Essa foi a catástrofe de Chernobyl, o pior acidente nuclear da história. O relatório de 1991 do Comitê Estatal sobre Supervisão de Segurança na Indústria e Energia Nuclear foi além dos erros dos operadores. Será que os soviéticos realmente ignoraram perigos óbvios? Imagine o cheiro de fumaça acinzentada pairando no ar gelado, o zumbido das turbinas ainda ecoando na memória. Mas aqui vai uma reviravolta chocante: enquanto a tripulação colocou o reator numa condição perigosa, ela não violou tecnicamente políticas-chave de segurança. Por quê? Essas políticas simplesmente não existiam. Os operadores nunca foram alertados sobre os riscos de operação em baixa potência ou as características de reatividade instável do design RBMK, que teve um papel central no desastre de Chernobyl, tornando o reator perigosamente instável sob certas condições operacionais. O resultado foi a maior liberação não controlada de radiação, já registrada por uma instalação civil. 2 isótopos se destacaram: iodo-131, de vida curta mas altamente perigoso, e césio-137, de longa duração e persistente. Enquanto grande parte caiu em poeira e detritos perto da usina, partículas mais leves flutuaram pela Ucrânia.
Bielorrússia, Rússia, e até Escandinávia e Europa. Mas então, os Vingadores chegaram, os super-heróis que intervieram antes que o dano se tornasse catastrófico. O único problema? A maioria deles nunca voltou para casa. E os que voltaram nunca mais foram os mesmos. Os primeiros respondentes foram bombeiros, da cidade próxima de Pripyat. Eles acreditaram que era apenas um incêndio comum. Ninguém percebeu que estavam caminhando para um desastre nuclear e ninguém os alertou sobre a radiação. A pior parte é que não receberam nenhum equipamento de proteção. Enquanto trabalhavam para extinguir as chamas, foram expostos a níveis letais de radiação do núcleo do reator despedaçado. Em minutos, os bombeiros começaram a sentir os sintomas de envenenamento por radiação aguda, um gosto metálico na boca, vertigem, vômito, e queimaduras causadas não pelo calor, mas pela radiação invisível. Entre eles estava um herói. Vasily Ignatenko, um dos primeiros a chegar ao local. Ele subiu no telhado do reator para combater o incêndio, e recebeu uma dose fatal de radiação. Embora os bombeiros conseguissem apagar todos os fogos em torno da usina em poucas horas, o fogo dentro do reator queimou por mais 2 semanas. Vasily sofreu imensamente antes de morrer 2 semanas depois. Até julho de 1986. 28 trabalhadores e bombeiros haviam morrido, 6 deles bombeiros. Sua exposição alcançou até 20.000 miligramas. 1 miligrama é uma unidade de radiação absorvida. Essas doses foram tão extremas que a sobrevivência era impossível. Mais de 200 outros foram afetados de maneiras que mudaram suas vidas para sempre, com dores invisíveis que ecoavam como sombras na escuridão. E você, será que imagina como seria enfrentar um monstro invisível, sem aviso prévio? Essa humilhação dos soviéticos. Ignorando vidas humanas, agora nos deixa questionando, quem pagará por esse erro colossal? Em vez de salvar o dia, eles lançaram o planeta num pesadelo radioativo, onde o ar puro virou veneno, e heróis se tornaram vítimas silenciosas. Para fins de transparência, este texto foi gerado por uma inteligência artificial baseada em Grok, construída por Shai. Pode conter imprecisões devido a fatores como limitações de dados ou vieses potenciais. Após o desastre, Vasily Ignatenko, um dos primeiros a chegar ao local, enfrentou uma batalha brutal. Ele subiu ao teto do reator, lutando contra o fogo. O cheiro de fumaça acre misturava-se ao ar carregado de radiação. Seus passos eram pesados, o calor insuportável agarrava sua pele. Anos depois, os efeitos devastaram seu corpo, e ele morreu 2 semanas após o acidente. Nos cálculos finais, até julho de 1986, 28 trabalhadores e bombeiros já haviam falecido. 6 eram bombeiros. Seus corpos recebiam doses de radiação que chegavam a 20.000 miligramas, uma quantidade letal. 1 miligrama é uma unidade de radiação absorvida. Essas doses eram tão extremas que sobreviver parecia impossível. Mais de 200 pessoas desenvolveram uma doença de radiação grave, levando a problemas de saúde devastadores ao longo da vida. Cânceres de tireoide tornaram-se mais frequentes, especialmente entre as crianças. Mesmo com esses sacrifícios heróicos, o perigo permanecia escondido. A missão seguinte? Limpeza total. Para estabilizar o local e reiniciar os reatores restantes, a União Soviética mobilizou 200.000 liquidadores, entre 1986 e 1987. Cada um deles recebeu uma dose média de 100 milisieverts, uma unidade de medida para a radiação absorvida pelo corpo. Alguns foram expostos até 500 milisieverts. Ao longo do tempo, o número de liquidadores subiu para 600.000. Para civis, a exposição variava conforme a proximidade. Nos setores controlados, onde viviam 216.000 pessoas, a média de radiação recebida entre 1986 e 2005 foi de 31 milisieverts. Em áreas mais amplamente contaminadas, que abrigam cerca de 6,4 milhões de habitantes, a média foi de apenas 9 milisieverts, um pouco acima da radiação de fundo normal. O primeiro impacto veio do iodo 131, que se concentra na glândula tireoide. Crianças eram as mais vulneráveis, podendo desenvolver câncer de tireoide em semanas. Mas, com o tempo, o cesium 137 tornou-se o maior perigo.
Sua meia-vida de aproximadamente 30 anos fazia dele uma ameaça duradoura, permanecendo ativa por décadas. Ele se espalhava facilmente pelo ar, solo e água, contaminando alimentos e entrando no corpo humano pela ingestão de frutas, leite e carne. Dentro do organismo, comportava-se como potássio, acumulando-se nos músculos e tecidos moles, expondo a população à radiação constante. Hoje, cerca de 5 milhões de pessoas vivem em regiões contaminadas na Belarus, Rússia e Ucrânia. Aproximadamente 400 mil habitantes vivem em áreas tão perigosas que medidas rigorosas de controle foram impostas. E, apesar dos anos, o fantasma daquele dia sombrio ainda assombra milhares de vidas. Nos meses seguintes ao desastre, a área ao redor de Chernobyl virou um verdadeiro pesadelo radioativo. Quase 30 mil quilômetros quadrados de terra ficaram contaminados. Pessoas foram obrigadas a evacuar às pressas. No dia 27 de abril de 1986, 45 mil moradores tiveram que abandonar suas casas durante a noite. Até o dia 14 de maio, mais de 116 mil pessoas, residentes dentro de 30 quilômetros, foram forçadas a fugir. Depois, mais 220 mil foram realocadas permanentemente. Alguns, teimosamente, retornaram clandestinamente, incapazes de abandonar suas terras. A zona de exclusão, inicialmente de 30 quilômetros, foi ampliada para uma imensa área de 4.300 quilômetros quadrados, uma verdadeira cidade fantasma. Em Town simplesmente desapareceram do mapa. Parece muito dano, não é? Mas, espere, essa foi apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro perigo ainda se escondia dentro do local contaminado. E a pior parte? A nuvem radioativa original carregou apenas 5% do material nuclear do reator. Isso significa que 95%, quase toda a sua carga radioativa, ainda permanecia dentro do reator 4. A fumaça que se espalhou foi apenas uma pequena fração do que ainda podia escapar. Imagine o que aquele restante poderia fazer se saísse tudo de uma vez. O mundo clamava por um herói capaz de proteger a Terra dessa ameaça incalculável. E esse herói chegou. Chamaram de concha de proteção. Assim que as chamas da explosão foram apagadas, começou a corrida contra o tempo para conter o núcleo radioativo mortal de reactor 4. A solução veio na forma de uma estrutura enorme e improvisada, o sarcófago. Em junho de 1986. Apenas 2 meses após o abalo, as obras começaram. O lado norte de reactor, uma ruína indescritível, impossibilitou a limpeza por completo. Então, engenheiros decidiram cercar tudo com uma muralha colossal de degraus de aço. Grandes painéis de ferro foram moldados e usados como preenchimento, junto com veículos contaminados e seções de guindastes, antes de a massa de concreto ser despejada por cima. 3 gigantescas estacas de aço cercaram o lado norte, enquanto ao sul foi instalado um colossal feixe de aço, apelidado de mamute. Sobre ele, lajes em forma de lâmina de roque em L foram colocadas para fechar a estrutura. Era uma barreira temporária, uma esperança de contenção. Mas o que viria depois levaria tudo a um novo nível de horror e surpresa. Porque, no fundo, o monstro escondido ainda aguardava seu momento de destruição. Depois da construção precária, um enorme teto de aço foi improvisado, apoiado por tubos de metal e suportes temporários. Para o mundo, parecia uma salvação, uma esperança de contenção. Mas os insiders sabiam a verdade, aquela estrutura era uma bomba relógio. Como uma caixa de Pandora, podia explodir de um momento para o outro, causando uma catástrofe ainda maior. Você consegue imaginar o peso daquele sentimento? A sensação de que todo esforço poderia acabar em desastre. Em novembro de 1986, após apenas 206 dias de esforço frenético, a chamada sarcófago foi concluída. Uma realização heróica, construída sob condições quase impossíveis. Mas mesmo assim, não era perfeita. Cada canto, cada detalhe tinha sido feito às pressas. Fendas, vazamentos, fraquezas estruturais, tudo apontava para a verdade cruel. Aquela proteção era apenas um remendo temporário. Sob ela, ainda restavam 200 toneladas de combustível radioativo, uma ameaça constante ao meio ambiente. Você pode imaginar o medo de uma terapia de destruição iminente? Na década de 1990, a comunidade internacional lançou o plano de implementação da cobertura.
O objetivo, estabilizar o local e remover aquele combustível mortal. Mas, em 1996, apenas 10 anos depois, engenheiros alertaram, o sarcófago começava a mostrar sinais de instabilidade grave. Sem reforços, poderia desabar a qualquer momento. A consequência seria uma liberação de uma nuvem radioativa potencialmente maior do que tudo que já tínhamos visto. Você conseguia sentir a ameaça crescente, o frio na espinha ao imaginar aquela catástrofe? Antes de destruir os resíduos do reator, era preciso primeiro encontrar uma solução definitiva para o próprio sarcófago. Começaram a procurar uma nova resposta. Em 2001, após anos de arrecadação internacional, começaram o projeto de uma nova estrutura de contenção segura. Fundos como o Fundo para a Cobertura de Chernobyl, criado em 1997, e a Conta de Segurança Nuclear, de 1993, arrecadaram bilhões sob a administração do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Até 2011, doadores tinham prometido cerca de 864 milhões de euros. Mas o custo final ultrapassou 2,1 bilhões de euros. Foram 43 governos, o G7, e a Comissão Europeia financiando a maior obra de contenção da história. Em 2012, começaram a construção. Após anos de preparação, até 2017, a estrutura colossal foi concluída. O objetivo? 2. Primeiro, evitar que a poeira radioativa escapasse, caso o sarcófago antigo desabasse. Mas qual seria o próximo passo? Você consegue imaginar a magnitude dessa missão? Em 2012, um projeto milionário começou a tomar forma. Um investimento que ultrapassou 2 bilhões de euros, financiado por 43 governos, pelo G7 e pela Comissão Europeia. A tarefa era grandiosa, proteger o mundo de uma catástrofe pior que a própria tragédia de 1986. Após anos de preparação, em 2017, aquela estrutura colossal finalmente ficou pronta. Seu objetivo principal? Evitar que poeira radioativa escapasse caso o sarcófago desabasse. Mas havia algo mais. Uma segunda missão crucial, criar um ambiente completamente hermético para desmontar com segurança o reator número 4. Para isso, construíram uma estrutura que parece mais uma fortaleza do que uma simples instalação, uma gigantesca estrutura de 160 metros de comprimento, 260 de largura e 108 de altura. Uma construção tão imensa que poderia engolir o Coliseu. Não era só cobrir o reator. Era necessário espaço para investigar, avaliar e desmontar uma das obras mais complexas já feitas pelo homem. Mas construir algo assim apresentou dificuldades inimagináveis. Por conta da radiação, não podiam erguer a estrutura diretamente sobre o reator. Assim, tudo precisou ser montado a 150 metros de distância, sobre trilhos, e depois deslizado até o local. Devido ao tamanho, dividiram a construção em duas partes. A primeira foi movida de lado, abrindo caminho para a segunda. Depois, uniram tudo, soldando as duas metades e formando uma única peça. Em 33 mil toneladas, essa estrutura foi lentamente posicionada ao lado do reator e, em final de 2016, cuidadosamente deslizada por trilhos até seu lugar definitivo. Dentro dela, sistemas avançados de controle e robótica operavam com precisão. Giraram gruas e equipamentos remotos que desmontariam com segurança o antigo abrigo de 1986, aquele da tragédia. O verdadeiro objetivo? Remover e tratar os materiais radioativos ainda presos dentro do núcleo do reator. A estrutura do teto era uma obra de engenharia complexa. Tubos de aço de 1 metro de diâmetro corriam horizontalmente, reforçados por uma rede de vigas tensionadas, formando uma espécie de espaço vazio circular de 10 metros de diâmetro, conhecido como espaço anular. Essa câmara controlava a umidade e a alta pressão do ar, formando uma barreira invisível. Qualquer furo na cobertura faria o ar escapar, mantendo as partículas radioativas confinadas lá dentro. O teto era reforçado por camadas de proteção sofisticadas, uma combinação de sistemas tecnológicos que, juntos, tentam conter o destruído reator. E tudo isso para iniciar uma nova fase, a desmontagem definitiva de um dos maiores desafios ambientais e humanos da história. Até onde a tecnologia vai para impedir que o desastre do passado se repita? Em 14 de fevereiro de 2025, tudo parecia tranquilo, mas uma regra não escrita do desastre começou a se revelar.
A estrutura do reator, protegida por camadas sofisticadas, escondia perigos que poucos imaginavam. No espaço anular, sistemas controlavam umidade e mantinham alta pressão de ar. Caso o teto fosse perfurado, o ar escaparia, prendendo poeira radioativa. Uma fortaleza de engenharia, pensava-se. Porém, neste dia fatídico, algo mudou. Uma sonda inimiga, um drone russo, atingiu a parte mais vulnerável. Uma vala de 15 metros quadrados foi aberta, um buraco que poderia ser passado por um veículo. As equipes de incêndio correram, cientes de que o impacto poderia destruir tudo, mas o pior ainda estava por vir. A fumaça escapava, os gases inflamáveis se espalhavam sob o fogo. O frio brutal bloqueava tudo, com temperaturas abaixo de zero, dificultando o controle do incêndio e aumentando a ameaça. E então, um fato que ninguém esperava. A explosão não foi nuclear. Era uma reação descontrolada, uma crise que destruiu milhões de vidas sem usar uma única bomba. Os caminhantes do fogo, ausentes de proteção, foram expostos a níveis mortais de radiação enquanto lutavam contra o desastre. Vasily Ignatenko, um herói, subiu ao teto do reator para apagar as chamas. Ele foi o primeiro a pagar o preço. Em minutos, os sintomas de intoxicação radiação dominaram seu corpo. Seus olhos ficaram fundos, seu corpo tremeu e, 2 semanas depois, ele morreu. Mas a tragédia só começava. No total, cerca de 28 trabalhadores perderam a vida até julho de 1986. Doses de radiação até 20.000 miligramas. Uma quantidade que beirava o impossível de suportar. A fumaça radioativa selou o destino daquela região. Partículas tóxicas se espalharam pelo céu, causando áreas de mortes instantâneas, como a Floresta Vermelha, um lugar onde árvores morriam quase na hora, uma visão de horror que assombra até hoje. A atmosfera carregava partículas que cruzaram fronteiras, zonas na Ucrânia, Bielorrússia, Rússia e até o norte da Europa. Você consegue imaginar a sensação de estar ali? O cheiro de ozônio, o som silencioso do vento carregando partículas perigosas, a sensação de impotência? Nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. Mas a história não para por aqui. Quando pareciam derrotados, surgiram os verdadeiros heróis, os primeiros a chegar no epicentro do pesadelo. Bombeiros, sem proteção, acreditavam estar apagando fogo comum. Sem aviso, submetidos à radiação letal, eles se tornaram vítimas em uma luta que não tinha chances. Vasily, o herói, foi exposto a doses fatais ao subir ao teto do núcleo, enquanto as chamas ainda ardiam, e acabou morrendo 2 semanas depois, vítima de uma tragédia que jamais deveria ter acontecido. A destruição de Chernobyl não foi apenas física, foi uma desgraça que arrebentou vidas, moldando um futuro sombrio. A radiação, os resíduos, o medo. Tudo até hoje ecoa na história da humanidade. E, mesmo com o mundo achando que o pior tinha passado, a verdade veio à tona de uma maneira ainda mais assustadora. Quem poderia imaginar que um dia aquele lugar, marcado por destruição nuclear, se tornaria palco de uma invasão que reescreve seu destino? A crise ainda assombra o presente. Enquanto o passado permanece à espreita, revelando que, às vezes, o maior perigo está escondido na poeira que o vento leva, aguardando seu próximo momento de fúria. No dia 9 de março, a usina perdeu a conexão com a rede elétrica. Os geradores de backup acionaram, mas tinham apenas 48 horas de combustível. A situação era tensa. Mesmo assim, as leituras de radiação permaneciam baixas, próximas aos níveis de fundo. Para a Agência Internacional de Energia Atômica, tudo parecia sob controle, por enquanto. Porém, o que parecia seguro escondia um perigo silencioso. O combustível gasto, armazenado no local, não gerava mais calor suficiente para criar uma crise. Sem energia, uma ameaça diferente surgiu. Centenas de funcionários exaustos estavam presos há 2 semanas, sem possibilidade de substituição. A exaustão era palpável, o clima carregado de ansiedade e medo. Enquanto soldados russos avançavam pelas áreas proibidas de Chernobyl, levantavam nuvens de poeira radioativa, adormecida por décadas. Surpreendentemente, alguns deles escavaram trincheiras na Floresta Vermelha, uma das regiões mais contaminadas do planeta. Um lugar tão radioativo que, após o desastre de 1986, nem os especialistas se atreveram a entrar.
Segundo autoridades ucranianas, vários desses soldados foram levados a hospitais especializados em radiação na Belarus. Relatos indicam que pelo menos um deles morreu por síndrome de radiação aguda. O medo crescia, e o silêncio preocupado das autoridades não conseguiu silenciar as perguntas que surgiam: quão perigoso tudo aquilo realmente era? Ainda havia esperança de controle? Nuclearistas tentaram acalmar a população. A professora Geraldine Thomas, chefe do Banco de Tecidos de Chernobyl, afirmou que o combustível exausto apresentava pouco risco. Mesmo em hipótese remota de vazamento, ela garantiu, a radiação cessaria na própria área. Não haveria uma nuvem radioativa atingindo toda a Europa. Mas essa tranquilidade durou pouco. No dia 13 de março, a rede elétrica ucraniana conseguiu reparar a linha principal até a reator. Por alguns momentos, parecia que a calma ia prevalecer. Mas às poucas horas, a linha foi danificada. Ainda segundo Kiev, por forças russas ocupantes. A tensão voltou a subir. Na manhã seguinte, às 13h10, a energia foi novamente restabelecida. Enfim, Chernobyl reconectada à rede ucraniana. A esperança parecia renascer. Mas o que aconteceu nos dias seguintes chocou o mundo. Entre 20 de março e 1º de abril, as forças russas evacuaram o local, deixando uma cena de destruição. As instalações foram destruídas, saqueadas, equipamentos valiosos roubados. E o pior, resíduos radioativos, alguns considerados de alto risco, ficaram pelo caminho. 9 trabalhadores da usina morreram, outros 5 foram sequestrados. Edifícios tinham marcas de tiros, pichações e armadilhas, minas terrestres e fios armados aguardavam qualquer movimento errado. O cenário de terror deixava uma pergunta no ar: quem poderia pegar aquilo tudo? E, mais importante, o que aconteceria se alguém tentasse? No coração da Ucrânia, uma cena de caos e ameaça se desenrola diante de nossos olhos. Quase 700 computadores, 350 veículos e 1.500 medidores de 12 voltaram às mãos dos invasores, causando prejuízos de mais de 135 milhões de dólares. Uma tragédia silenciosa, marcada por perdas irreparáveis. Ainda assim, a integridade do sarcófago ao redor do reactor número 4 permaneceu intacta, uma esperança frágil em meio ao caos. Mas, em meados de março, um apagão ameaçou tudo, agravando o cenário de insegurança. Roubo de softwares especializados dificultou o monitoramento da radiação, deixando a situação ainda mais precária. Quando as forças russas se retiraram, uma onda de alívio percorreu a Europa. Mas algo escuro se escondia por trás, a certeza de que Moscou tinha olhos fixos naquela usina. E Putin poderia transformá-la em uma arma devastadora na guerra. Imagine a tensão. No dia 14 de fevereiro de 2025, um ataque surpreendente mudou tudo. Um drone de alta precisão cortou o teto superior e inferior de Chernobyl, destruindo o sistema que controlava a pressão interna. Um buraco de 15 metros quadrados se abriu na estrutura, uma ferida aberta na represa de contenção radiológica. A partir daquele instante, o que restou poderia escapar a qualquer momento se partículas radioativas fossem dispersas, nada poderia impedir sua liberação. O mundo segurou a respiração, enquanto a Agência Internacional de Energia Atômica garantiu que os níveis de radiação permaneciam estáveis. Mas, dentro da usina, o engenheiro-chefe, Oleksandr Tatoshuk, lançou um aviso alarmante: a possibilidade de vazamento radioativo agora era real. E a confirmação veio rápido. O ataque tinha sido executado por um Shahed-136, um drone de fabricação iraniana, atualizado pelos militares russos. Com um custo entre 50 mil e 100 mil dólares, causou estragos estimados em mais de 1,6 bilhão de dólares. Uma devastação incomparável para uma arma tão barata. Bombeiros responderam em questão de minutos após a explosão, mas a destruição era maior do que alguém poderia imaginar. Não houve vítimas fatais, mas a ameaça permanecia. O diretor-geral da IAEA não deixou dúvidas: a segurança daquela área havia sido quebrada, e o risco de uma liberação radioativa se tornava uma ameaça real. Por que Moscou se atreveria a atacar um símbolo tão perigoso? Quais segredos escondem aqueles restos radioativos? A única certeza é que o mundo nunca mais será o mesmo após aquele dia fatídico. A guerra entrou numa nova fase, e a sombra de Chernobyl continua a assombrar nossas esperanças de paz.
Em 14 de fevereiro de 2025, um ataque quase invisível mudou tudo. Com apenas entre 50 e 100 mil dólares, uma arma barata causou danos destruidores. Estimativas apontam prejuízos superiores a 1,6 bilhão de dólares. Como pode um investimento tão pequeno gerar uma perda tão colossal? Autoridades internacionais confirmaram que os bombeiros responderam em minutos após a explosão. Não houve vítimas, mas o impacto foi devastador. O diretor-geral do órgão de fiscalização nuclear não deixou dúvidas: a segurança do maior desastre nuclear do mundo está cada vez mais ameaçada. Se você acha que tudo acabou aí, prepare-se. A situação em Chernobyl é mais delicada do que parece. Mesmo com os níveis de radiação atualmente sob controle, o futuro do site mais infame do planeta é uma incógnita aterrorizante. A nova estrutura de confinamento, que deveria garantir séculos de proteção, agora está vulnerável às intempéries. Dentadas pelo tempo, os danos na cobertura expõem a estrutura à chuva e ao frio rigoroso. Uma ameaça silenciosa que acelera o progresso da corrosão. Para entender a gravidade, basta imaginar mais de 200 furos recém-perfurados feitos pelos bombeiros, brocas que atravessaram sua superfície. Ignorar esses danos? Não há opção. Eric Sameman, um engenheiro americano que passou 15 anos projetando o abrigo de Chernobyl, alerta: uma reparação completa exige dezenas de milhões, talvez centenas de milhões de dólares. Pode levar meses, até anos. A mesma preocupação vem da equipe do Ministério do Meio Ambiente da Ucrânia. Para eliminar as consequências da agressão russa, mais fundos são necessários, além daquele fundo de 25 milhões de euros criado pelo Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento. A estrutura foi planejada para durar 100 anos, suficiente para desmontar o sarcófago e tratar corretamente os resíduos nucleares. Mas essa garantia é uma ilusão agora. Ao contrário de monumentos de aço, o abrigo de Chernobyl nunca foi feito para ser reformado ou repintado. Era uma solução de emergência, que deveria durar uma vida toda. Mas, com a guerra entre Rússia e Ucrânia ganhando proporções assustadoras, a ameaça da radiação nuclear já é 10 vezes maior. Cada dia, a bomba relógio acelera, colocando não só quem vive na região, mas países ao redor em risco. Rússia prova sua falta de limites, não hesita, mesmo com o perigo de uma catástrofe global. E, 7 meses após esse caos, em 1º de outubro de 2025, ela ataca Chernobyl mais uma vez, mostrando que o pesadelo nuclear ainda está longe do fim. Imagine um cenário onde a ameaça nuclear não é mais apenas uma hipótese distante, mas uma realidade assustadora. A cada dia, o risco de uma catástrofe se aproxima mais, com incidentes que parecem ações deliberadas, como se o próprio perigo estivesse brincando com o mundo. Você consegue imaginar o que acontecerá se uma usina cheia de energia, concentrada em gerar esperança, se transformar em uma arma de destruição? Prepare-se para uma história de tensão, reviravoltas e um cenário que poderia acabar com tudo o que conhecemos. Em 2025, a situação se agravou de forma chocante. O que parecia ser um conflito local virou uma ameaça global iminente. Rússia, que já mostrou que não mede esforços ao usar a energia nuclear como ferramenta de guerra, atacou novamente. Depois de um incidente brutal em uma instalação secundária na Ucrânia, a tensão aumentou ainda mais. Só 8 dias depois, a usina nuclear de Zaporizhzhia, localizada no sul do país, perdeu energia. Uma crise emergente, segundo Kiev, enquanto Moscou insistia que tudo estava sob controle. Mas as denúncias não paravam de chegar. Essas ações repetidas alimentaram o medo internacional. A cada ataque, a possibilidade de uma catástrofe nuclear parecia mais próxima. Pouco após o novo ataque, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, usou as redes sociais para alertar o mundo. Um ataque russo a uma subestação em Slavodisk causou um apagão que durou mais de 3 horas na antiga fábrica de Chernobyl, escreveu. A tensão aumentou, e Zelensky afirmou que Moscou sabia das consequências e que o ataque não foi acidental. Mais de 20 drones supostamente usados por invasores tornaram aquilo uma ação intencional. Antes da guerra, a usina de Zaporizhzhia fornecia cerca de 20% de toda a eletricidade da Ucrânia. Agora, com o controle russo, suas 6 unidades estão desligadas. Mas, mesmo offline, elas exigem energia constante para o funcionamento dos sistemas de resfriamento e segurança. Sem isso, o risco de uma liberação descontrolada de radiação cresce a cada dia.
Zelensky revelou que um dos geradores de emergência de diesel havia falhado. Essa falha aumenta a preocupação de uma possível emergência nuclear. E a verdade é que esses temores só se intensificarão até que o conflito entre Rússia e Ucrânia termine. As autoridades internacionais alertam, monitoram, tentam desesperadamente controlar a situação. Mas a decisão final está na mão de Putin. Uma ameaça silenciosa, que poderia explodir a qualquer momento, colocando toda a humanidade na berlinda. Apesar de a radiação estar atualmente sob controle, especialistas alertam, os efeitos a longo prazo podem ser devastadores. A corrosão, a dispersão de poeira radioativa e os danos ambientais podem transformar esse pesadelo em uma realidade ainda mais aterradora. Será que o mundo está realmente preparado para uma nova tragédia nuclear? Ou estamos apenas esperando que a próxima onda destrutiva nos surpreenda? A resposta pode estar escondida na escuridão que se aproxima, pronta para engolir tudo o que temos de mais precioso. Em 1986, o mundo foi despertado para uma das maiores tragédias nucleares da história. Uma explosão devastou o reator 4 de Chernobyl, transformando vidas em poeira radioativa. A cena era apavorante: gritos, fumaça preta espessa, cheiros de metal derretido e uma sensação constante de perigo. Como uma força invisível, a radiação se espalhava pelo ar, tocando tudo ao redor. Mas o que realmente aconteceu naquele momento foi muito além de um simples acidente. Foi uma catástrofe que mudou o destino de milhões, e que ainda assombra até hoje. Depois do impacto inicial, a destruição foi completa. Um núcleo de aço e concreto foi tomado por uma nuvem de fogo e fumaça, levando a uma liberação absurda de elementos radioativos, uma explosão química de proporções inimagináveis. Centenas de trabalhadores, aqueles que acreditavam estar apenas combatendo um incêndio comum, se tornaram soldados numa batalha invisível. Cada respiração, cada cheiro de ferro e ozônio, carregava um risco mortal. Muitos deles, sem saber, entregaram suas vidas ao tentar apagar o inferno nuclear. A força destrutiva não parou por aí. Os bilhões de partículas radioativas viraram uma nuvem mortal que cruzou fronteiras, visitando países distantes. A Floresta Vermelha, como ficou conhecida, virou um campo de morte silenciosa, onde árvores morriam antes de folhas caírem. Os corpos de centenas de bombeiros e trabalhadores foram consumidos por uma radiação tão intensa que queimou suas vidas em minutos. Ainda sentimos o medo latejando na memória, uma sensação de impotência diante de um poder tão destrutivo. Mas essa cena foi só o começo do que veio a seguir. A poeira radioativa espalhou-se pelo ar, entrando em rios, solos e levando a uma tragédia sem precedentes. Os esforços desesperados para conter o desastre geraram uma luta eterna contra o tempo. Quando o reator colapsou, ele não explodiu em uma bomba nuclear tradicional, foi muito pior. Uma cadeia de reações nucleares destruiu tudo ao seu redor, levando o núcleo à exaustão, transformando a esperança em cinzas. Como um monstro escondido no coração da Rússia, ele tinha potencial de destruição devastador, se transformando na maior ameaça desde as guerras humanas. Hoje, os fantasmas daquela noite permanecem. Os resíduos radioativos ainda queimam silenciosamente sob a terra desolada, enquanto a história de Chernobyl serve de aviso, um lembrete sombrio do que acontece quando a ambição supera a prudência. Qual será o próximo capítulo dessa história trágica? E até quando a humanidade continuará brincando com forças que não consegue controlar? Chernobyl deveria ser um símbolo de segurança. Após décadas de esforços e bilhões de euros investidos, uma nova ferida no planeta surge. Uma instalação que parecia controlada, traz uma ameaça invisível e silenciosa. Apesar de parecer sob controle, o risco de corrosão e dispersão de poeira radioativa ainda é uma possibilidade assustadora. O cenário de longos efeitos a longo prazo preocupa os especialistas. Afinal, quanto tempo até que essas consequências se manifestem de forma irreversível? Recentemente, uma tentativa de ataque abalou a segurança da antiga usina. Por meses, as instituições tentaram conter a ameaça, mas o perigo de contaminação ainda existe. As autoridades garantiram que os níveis atuais estão dentro do normal e sob vigilância constante. No entanto, por trás dessa tranquilidade aparente, o medo de uma catástrofe silenciosa persiste. A discussão sobre o futuro de Chernobyl não é apenas sobre o presente, mas também sobre o que pode acontecer daqui a anos. Será que a humanidade aprendeu com seus erros? Ou estamos apenas adiando o desastre?
Imagine uma explosão invisível, uma dispersão de poeira radioativa que pode cruzar fronteiras. Como uma sombra que assombra a esperança de um legado seguro, essa ameaça guarda segredos aterrorizantes. Como proteger o mundo de uma ameaça tão insidiosa? E o pior, seria possível impedir o que está por vir, ou estamos condenados a conviver com essa ameaça por séculos? O futuro de Chernobyl depende não só de tecnologias, mas da nossa própria capacidade de aprender com o passado sombrio. Se você pensa que o pior já passou, prepare-se. O certo é que a verdadeira batalha ainda está por vir. O silêncio da usina esconde uma potência que pode despertar de repente, mudando tudo de forma impressionante. Afinal, o que realmente sabemos sobre a verdadeira extensão desse perigo? E o que os próximos anos nos reservam? Esteja atento, porque a história de Chernobyl está longe de terminar, e talvez, o que vem a seguir, seja a maior surpresa de todas. Ambiente. A sensação de impotência crescia, enquanto as chamas devoravam o que restava, irradiando uma ameaça invisível que se espalhava silenciosamente pelo ar. A tragédia não se limitou à Ucrânia. Na China, um incêndio misterioso emergiu quando uma chave de roda, ao ser puxada de uma roupa, desencadeou uma sequência de eventos que levaram 17 dias para serem controlados. O fogo destruía tudo em seu caminho, enquanto o calor emitia odores de plástico derretido e fumaça espessa que azedava o ar. Cada dia, equipes exaustas lutavam contra a força avassaladora do fogo, enfrentando temperaturas que destruíam tudo ao seu redor. Um cenário de destruição e desespero, com a memória de uma tragédia nuclear sempre à espreita. Mas talvez o momento mais chocante venha agora. A explosão na instalação na Ucrânia não foi uma bomba nuclear, mas uma reação descontrolada que devastou milhões de vidas. Em Chernobyl, desde meados dos anos 1950, a ambição de explorar a energia nuclear transformou-se em uma das maiores catástrofes da história. 4 reatores RBMK-1000, projetados para gerar energia em ritmo acelerado, contavam com tecnologia altamente perigosa. Sua capacidade de mostrar um coeficiente de vazio positivo podia transformar uma manutenção rotineira em um desastre iminente. E foi exatamente isso que aconteceu em 1986. Na noite fatídica, uma sequência de erros humanos, falhas de projeto e negligência culminou na liberação de uma imensa nuvem radioativa. Partículas perigosas, como o iodo 131 e césio 137, espalharam-se pelo ar, contaminando vastas áreas. O cheiro de ozônio, o gosto metálico na boca dos primeiros response e o som do vento carregando partículas mortais criaram uma atmosfera de horror. Crianças, idosos e profissionais de emergência foram expostos a doses letais de radiação, muitos deles sem equipamentos de proteção. Hoje, as feridas ainda sangram. A cidade de Pripyat, deserta, permanece como uma lembrança sinistra do que ocorre quando a arrogância encontra a falha. O reactor 4, desmantelado por uma equipe de especialistas, guarda segredos que podem alterar o destino do planeta. Uma reviravolta surpreendente revela que, mesmo após décadas, a ameaça nuclear ainda nos assombra. O que mais estamos escondendo na sombra da radiação? Será que a humanidade aprendeu a lição, ou estamos caminhando para um novo desastre? A resposta está nas próximas páginas dessa história sombria que nunca procuramos ouvir. Em 1986, o mundo foi pego de surpresa por uma tragédia que mudaria tudo. Uma explosão devastadora destruiu o reator 4 de Chernobyl, transformando vidas em poeira radioativa sob uma nuvem de horror. Sons de gritos de dor, fumaça escura e o cheiro de metal derretido enchia o ar. Cada respiração carregava um risco mortal, uma sensação de perigo que ia além da compreensão. Mas o que exatamente aconteceu naquele momento? Você consegue imaginar o que se esconde por trás daquele desastre? A cena era aterradora. A estrutura de aço e concreto do núcleo foi invadida por uma nuvem flamejante, espalhando partículas radioativas por dezenas de quilômetros. Centenas de trabalhadores, acreditando apenas estar apagando um incêndio, se tornaram soldados na batalha mais invisível de suas vidas. Cada esforço para conter as chamas carregava o peso da morte silenciosa, uma poeira mortal que viajava pelo ar, atingindo rios, solos, animais. Você pode sentir o cheiro de ozônio e ferro misturados num clima de desespero? A explosão não foi uma bomba comum. Foi uma cadeia de reações nucleares que atingiu o pico de destruição.
O núcleo de tinta e metal foi consumido por uma fúria invisível, liberando elementos que se espalharam pelo planeta em uma nuvem de morte. A Floresta Vermelha, mostrada na história como um campo silencioso de árvores mortas quase instantaneamente, é um lembrete sombrio do que a radiação pode fazer. Centenas de bombeiros, sem proteção, foram consumidos pelo próprio medo, queimaduras, dores agudas, tempos finais de sofrimento. Você consegue imaginar o que sentiram ao perceber que estavam entregando suas vidas ao enfrentar o inferno? E a tragédia ainda não acabou. As partículas radioativas formaram uma nuvem tóxica que atravessou fronteiras, alcançando países distantes. Como um monstro escondido no coração da Rússia, o desastre de Chernobyl mostrou-se maior do que qualquer guerra, um inimigo invisível que deixou uma marca eterna. Os resíduos permanecem enterrados sob a terra desolada, queimando silenciosamente, um lembrete sombrio do que ocorre quando a missão de potência supera os limites da prudência. Hoje, a história daquele dia permanece viva na memória coletiva. O medo, a dor e as consequências se tornaram heranças que ainda assustam. O que será do próximo capítulo dessa história trágica? Quanto tempo a humanidade continuará brincando com forças que ainda não consegue entender completamente? Uma coisa é certa, os fantasmas de Chernobyl nunca irão desaparecer, e a lição, talvez, seja nunca subestimar o verdadeiro poder do que há por trás da fumaça.